Sejam todos bem-vindos a mais uma análise de GP e hoje vamos falar dessa corridaça de Fórmula 2 na Austrália. A gente vai começar falando de um quali complicado, mais uma etapa muito complicada para os ditos postulantes ao título, né? Que é o Victor Martins e o Oliver Bearman. O Berman ele teve um azar no quali, ele não conseguiu fazer uma volta muito boa, depois a segunda volta ele também não conseguiu concluir, acabou largando de 16º. Na corrida Future Race, ele conseguiu até dar aquele pulo de P16 para P9 em umas 2 ou 3 voltas, mas aí a Prema fudeu ele com o safety car, porque uma estratégia de pit stop, porque veio o safety car, ele entrou nos pits junto com o Antonelli, ficou lá esperando o Antonelli trocar, para depois ele trocar, e aí perdeu muito tempo, caiu de novo para 16º. Ainda foi receber uma martizada na bunda. Pois é, pra piorar a Nada deu situação certo dele, né? pro Berman. O Nem que pro mais, cara? Martin, né? O Martin, ele fez um quali, ele tava melhorando o primeiro setor dele naquela mesma curva, né? Que o Russell acabou batendo, o Albon acabou batendo. O Martin passa em cima da zebra, né? E acaba sendo jogado pro muro, lado de fora. Ele até consegue controlar o carro, só que na hora que ele vai tentar é, continuar, o carro apaga, né? Então, da bandeira vermelha, e coincidentemente, nessa bandeira vermelha, quem estava vindo melhorar a volta e pular para pelo menos a quinta posição ou sexta posição era justamente o Oliver Berman, né? Então, o Martin não só se ferrou sozinho, como acabou ferrando também um possível postulante Sim. e concorrente ao título. E você acha que o Berman seria superado pelo Antonelli nesse fim de semana? Porque pô, o Antonelli foi P2, cara. Só não fez uma É, pole que o Hauger tirou uma volta do cu. sim, Mas não, o eu acho Antonelli que o foi P2. Antonelli ia superar o Berman em questão de ritmo, sim. Pelo menos no quali, né? A gente ia ter que ver como é que o Berman largando entre os 10 primeiros ia ser na sprint e como ele também largando dos 10 primeiros ia ser na feature, né? Já que ele acabou sendo bem prejudicado com a estratégia. E a gente começa a sprint da Fórmula 2 com essa largada muito ruim do Bortoleto e muito boa do Marti e do Rajah. O Rajah ele larga muito melhor do que o Bortoleto, do que o Stanek, né? Que estava na frente dos dois, não foi isso? O Stanek tava E na pole, isso. Isso, e acaba tentando ir por dentro do Sanek e do Bortolino para poder fazer a ultrapassagem. Porém, o Martin tem a mesma ideia. E acontece que os dois largam bem igual, tomam a mesma decisão, o mesmo caminho. E o Martin acabou assumindo o abacaxi. Mas não acho que teve um culpado, tá? Incidente Apesar de da corrida, punição que teve pro Hadjar, né? Que eu acho até que apesar foi da justa punição. por causa da consequência que teve, né? E pelo fato dele Pois ter é. continuado na corrida. Eu acho que se ele abandona junto, ele acaba. Eu acho que Não eles iam tomaria a ia deixar o punição. jogo seguir, né? Não tomaria a punição. Porque, cara, ele não tem o que fazer. Gente, o que aconteceu foi um acidente de 3 segundos. Ou menos até, entendeu? Não tinha como o cara reagir mais. Quando você larga, você tá olhando para frente, você tem que escolher um lado, se você largou melhor. E você não pode, sei lá, tirar o pé no meio da reta do acelerador, porque você pode tomar um atrás. Então não teve culpa do Radiar, assim, Eu acho que incidente de o corrida. único que poderia ter evitado esse acidente, eu acho que é o Marti, né? De tirar o pé e ver É, que. Porque apesar dele largar melhor que o Bortoleto, ele ainda tá meio carro atrás do Radiar quando o toque acontece. e o Tanto que Radiar tava lá, ele mergulhou de qualquer jeito, ele ele podia mergulhou de tirar o qualquer pé. jeito. Se ele tirasse o pé, eu acho que esse acidente seria evitável aí. Sabe o que Então, lembrou? foi. Russell, Joe e Gasly, né? Gasly, Silverstone 2022. Silverstone, pois é. E quem tira o pé naquela situação é o Gasly pra tentar evitar o acidente que tava no meio, né? Que era o Isso, sanduíche. exatamente, É a reação exatamente. natural do sanduichado tentar tirar o pé e o Martí, eu acho E que o falhou. Gasly não tira o pé, e aconteceu o que aconteceu com o Marti aí. Basicamente. E a gente tem essa rodada do Antonelli, ele tocou com o Vershaw, e o Aaron acabou até indo de passageiro também, porque não tinha nada a ver com a história. O que, que acontece? O Antonelli tenta ultrapassar por fora, pega o farelo da pista, aquela parte mais suja do traçado, perde a aderência à roda, coisa de piloto inexperiente mesmo, coisa de rookie. O Vershaw se assusta, ele tenta frear também e acaba rodando também. E o Aaron, que não tinha nada a ver, coitado, Não era um só coitado. Nossa, estampou o cara não tinha nada a ver com a situação e sobrou tudo pra tinha ele nada ainda, a né? ver. E lá atrás, vocês conseguem ver, lá no final, o Verstappen ainda volta pro meio da pista, cara. Quase que ele pega o Hauger, olha só. Ele acho que ele Ó, passa quando o entre o Verstappen Hauger, roda, entre o Hauger e o Colapinto, né? Aí, ó. ó lá.
Olha lá, isso. Ele fica de lado, quase que ele pega a traseira do Hauger, podia ser acidente ainda pior. É, e o Hauger foi pro pódio, né? Lembrando, por causa dessa confusão aí. Então Isso, poderia isso. ser um desses três aí no lugar do Hauger. Falando em acidentes, ainda teve esse do Hauger aí, tá? Que foi bem parecido com o do Russell. Ele calculou mal ali a zona de frenagem, acho que tentou frear muito dentro, perdeu o carro, estampou o muro, fez uma bagunça, ficou de lado na pista, assim, não foi pior do que o do Russell, que o do Russell ficou ainda de lado, Atravessado no meio, né? É. mas ele também ficou atravessado no meio lá e numa fumaça absurda que ninguém via nada, ou seja, para acontecer um acidente é muito fácil. Mas o Hauger ficou tudo bem, ficou tranquilo. E essa situação aí acaba pesando muito no campeonato, né? Porque era na Future Race, ele estava em que posição? Ele, se não me engano, tava na zona de pontuação. Tava em primeiro ou em segundo dos que tinham parado, né? Alguma coisa Então, assim. É, podia pegar um pódio e acabou prejudicando muito o campeonato. O Maloney deu sorte, tá? Porque é quem tá mais, na minha opinião, em ritmo, quem tá mais próximo, né? ameaçando o Maloney Uhum. é o Hauger atualmente. E o Hauger, se você lembrar, no passado, cara, nas primeiras etapas, ele era um dos que mais tinha ritmo. Ele e o Martins. Não sei se você lembra disso. Eu lembro, na Austrália Mas também Hauger e ele. Martins, É, eles eram os que mais tinham ritmo nas primeiras etapas, mas sempre tinha alguma coisa que acontecia com eles. e o Hauger continua sendo um para-raio, né? De Não, azar. o Radiar passou para ele um Não, o pouquinho Hadjar agora, né? passou. É. Eu queria falar também desse fim de semana do Radiar em ritmo. Eu acho que ele foi o melhor piloto do fim de semana. Você acha também? O que, é que você achou? É, em ritmo, eu acho que o Hauger estava melhor, só que faltou o Hauger completar a corrida, né? Pô, mas o Radiar ele venceu as duas corridas, né? É, ele venceu as duas, mas não Na era para ter pista. vencido a feature, né? Caso o Hauger ficasse na pista, no caso. Mas o Hadjar venceu as duas na pista, sim. Não, Tava mas um na ritmo feature, se impressionante. você vê, ele começou a impor um ritmo forte um pouquinho depois. No começo da prova ele não estava tão bem. Depois ele começou a impor um ritmo forte. Sim, e depois de E aí safety car, chegou na. inclusive, né? Sim. Isso, e aí conseguiu. Então, tipo, talvez. Não é que talvez o Hauger não chegaria nele, porque na sprint não chegou. Sim, é que o Hauger, na real, ele era o primeiro, né? Do grupo dos que já tinham parado. Então acho que Sim, o Isaac Hadjar ia acabar saindo atrás dele, né? Tanto que o Hadjar, se não me engano, ia, mas ele é. o Radiar tava com mais ritmo que ele na sprint. Talvez estivesse também na corrida e passaria. Pode ter sido, pode ter sido. Mas o Hadjar fez o fim de semana quase perfeito, se não fosse pela punição dele, né, que Se ele fosse teve pela na, punição. na feature, e pelo fato de que ele também não conseguiu pole, mas ainda assim estava muito próximo e muito bom em ritmo. Ele acho que ele colou e no campeonato tá em terceiro Promissor. agora, então Promissor. é uma arrancada promissora que ele está dando rumo ao campeonato. Paul Aaron, ninguém dizia nada dele, ninguém falava, nem a gente colocou lá nas nossas previsões o Paul Aaron no top 10. E, cara, é segundo lugar no Vice, campeonato vice-líder do campeonato, exatamente. e fazendo corridas impecáveis em pistas que ele ainda não correu, como Jeddah, por exemplo. É. E olha que Então, da Prema, né, ano passado na Fórmula 3, ele era o que o pessoal falava que menos tinha ritmo, menos tinha chance de exatamente. ser alguém na carreira, né? E olha só, ele foi o. Subiu para a Fórmula 2 e na Fórmula 2 está desbancando o Sullivan, né? Enquanto o queridinho do Dino Beganovic continuou na Fórmula 3. Cara, Né? você sempre encontra um motivo pra atacar o Beganovic, né? Eu O sei, Beganovic tá de boa, hein? Tá em casa agora, tomando um café. Você só encontrou um motivo pra atacar o cara. De também, mas graça. cara, mas é fato, né? O Aaron, entre os três, era o menos cotado para ter alguma Sim. coisa. E dos três é o E que o mais tá Aaron, dando certo no momento. e o Aaron, ele é o cara que da academia Mercedes também é o que era o preterido em relação ao Veste, o Antonelli. Cara, eu acho que ele não era nem preterido em relação a nenhum dos dois, porque a Mercedes sempre colocava um piloto por categoria, né? Eles nunca mesclavam o campeonato. Então, quando o Não, Aaron mas em falou, relação a talento, eu sempre vi o ah, Veste e o Antonelli na frente dele, não, cara. com certeza na frente dele. E agora falando da tabela da Fórmula 2, a gente já pode falar que pintou o campeão? Eu acho que não. Eu acho que não, tá? Tem gente colando, principalmente Hadjar, Hauger, até o Aaron tá colando. Exatamente. É o Aaron. E, cara, eu ainda sou do time de que o Berman vai ser campeão. Não acredito mais que o Martins vai brigar pelo título, porque o Martins não é aquele cara que chega para dominar. Ele é um cara que é o cara constante e não tá sendo. Então, quer dizer, tá sendo lá embaixo, no caso. Esse é pior ainda. Qual é? Mas eu acho que o Berman, assim, vai meter, sei lá, umas 3 vitórias seguidas aí volta pra briga e acaba a discussão.
Principalmente na Europa, né? Que é quando o Antonelli vai chegar na Europa. Olha lá, a próxima É, etapa começa. em teoria, a próxima etapa é na casa do Antonelli, né? Imola. Exatamente, ele corre muito bem em Imola, inclusive. Não, mas assim, o Antonelli é um piloto acostumado com as pistas europeias, ele nunca correu no Bahrein, nunca correu em Jeddah, nunca correu na Austrália, em Melbourne. Então, ele só estreou nessas pistas. Chega na Europa agora, vamos ver como é que ele vai ser de verdade, até porque eu acho que adaptar a pista deve ser mais difícil do que adaptar o carro, né? Provavelmente sim, com certeza. Porque o carro você entende o comportamento dele e a pista você tem que trazer esse Tem que comportamento do descobrir carro o ao limite. limite dela. Exatamente, exatamente. E aí tem que ver, tipo, bumping, a aderência da pista, tipo, são vários pormenores, sei lá, pormenores, enfim. Pormenores. Falando do Aaron, Rook of the Year por enquanto, boas corridas, tá? Um ritmo absurdo, avassalador. Não parece que é Rook, parece que é um piloto experiente. E tá botando uma galerinha no bolso, velho. Principalmente o cordel. Ah, não, pera, isso aí qualquer um faz. Isso. O Hauger, outro piloto também que tá me surpreendendo, adaptou esse carro, né? A gente Finalmente, né? falou que o problema dele era o outro carro do antigo regulamento, que foi o único carro que ele não andou bem. Ele não foi bem na Fórmula 4, foi bem na Fórmula 3, mas no carro da Fórmula 2, o regulamento passado ele não andou bem. E nesse regulamento, cara, tá sentando a marinha em todo mundo. Pois então, e nas próximas etapas, inclusive, né, ele costuma ter um bom ritmo nas pistas europeias também, porque foi onde ele sempre correu e fez a base, né, Fórmula 4 italiana. Então, É, a exatamente. galera que vem da Fórmula 4 italiana ou passou por Freca, tem quase que o dever, né, de correr bem em Imola. Sim, é Freck Fórmula 4 italiana que corre em Imola, Catalunha, né, em Monza, Barcelona, aham, Mônaco, Áustria, que é. Fórmula 4 francesa não corre lá, Fórmula 4 britânica só corre em Silverstone, dessas daí. Então é uma Mas, grande enfim, vantagem que eles têm. Quarto colocado, Isaac continuando Hadjar. a Isaac Hadjar, a gente pode dizer que começou a reagir, eu acho. Depois dessa etapa terrível em Jeddah, cara, que ele podia ir muito melhor do que ele foi, começa a esboçar uma reação. Lembrando que o Hadjar ganhou prova em Imola na Fórmula 3, tá? De high-tech. Então, Exatamente. ó, Imola pode ser uma pista boa pra todo mundo, mas só um vai ter que se dar bem, tá? Então, não adianta. Só tem um que vence. Só tem um que vence, exatamente. Quinto colocado, Kushmain é a surpresa Kushmaini. do campeonato? Ah, pra você não, né? Pra mim, não. Pra Pra mim, pelo você amor de não. Deus, eu sei de tudo, cara. Pelo amor de Deus. Mas pra galera aí, acho que é a surpresa do campeonato, cara. E E só não vai. ganhou essa etapa por conta da estratégia dele na Future, tá? Porque se não fosse aquele safety car, ele podia ganhar essa corrida, cara. Podia, cara. Podia, se não ganhar, pelo menos chegar a uma de pontuação até que relativamente alta, né? Que se o Porque ele Hitomo, tinha ritmo. se o Hitomo Miata, né, conseguiu chegar em quinto, apesar de que o Hitomo Miata andou Não, bem, calma, o Miata é andou bom pra bem. caralho, porra. Não, Pelo sim, amor não, de Deus, mas pera aí. não, sim, mas é que Calma. é o Miata que não tinha corrido nessas pistas, né? Mas ele É, conseguiu se adaptar muito verdade. bem a Albert Park e surpreendendo aí o Kushmaini, É, pessoal. surpreendendo os brasileiros no geral, né? Mas não Menos o surpreendendo baiano. aqueles que menos o baiano. Exatamente. Teve até Sexto um colo... tal aí de um co-host aí de um canal no YouTube que botou ele atrás do Bortoleto, cara, na previsão. Pô, E eu imagina, falei, quem que é o louco que faz isso, né? Nunca que. vamos Sexto. seguir. Enzo Fittipaldi. Nossa, você largou. Lembra aquele meu largar o freio do ano passado ele Se eu batendo largar, no. foi o Hauger agora. Foi O o Hauger. Hauger e o É, o Enzo Hauger. também no quali, né? Não, o Enzo não passou reto no quali, o Enzo só não conseguiu fazer uma volta mesmo. Ah, beleza, deve ter confundido então. Mas É. assim, depois de um fim de semana mágico em Jeddah, muito mal Ah, lá em não, Melbourne. fato, verdade. É, O Enzo no quali, verdade. ele se fudeu no quali. Estampou o muro na mesma curva do Hauger, verdade. Sim. Então, foi o outro se eu largar o freio, fudeu o fim de semana dele apagado, assim, tá de VAR, não tem muito o que fazer. Ele não tem obrigação de ganhar esse Não tem campeonato, obrigação de ganhar, exatamente. nem de ir pra pódio, nem nada, né? Então, tá Pepe fazendo o Martí campeonato dele. Pepe Martí, tá o cara esperando pra correr bem que. na Catalunha agora só. Pois, pois é. É o Martí que pensou que dois corpos podiam ocupar o mesmo espaço, né? Na largada da sprint. E, Fudeu ele. é, E na oitavo Future, lugar. assim. Não, ele achou duas vezes que ele ainda estampou a traseira do Berman, Estampou a cara. traseira do Berman, Ele exatamente, cara. encheu o fundo do Berman na Future Race, Especialista tomou em. punição. Meu Deus. É, Pepe Martí, fim de e semana pra esquecer. certeza que é terraplanista. E o oitavo. Do nada. Do nada de o oita- graça. o oitavo lugar, cara, começou bem, né?
A Começou a tabelar lá em surpresa de todo cima, mundo. começou lá em cima e tá caindo aos poucos, voltando pro lugar dele. E outra, cara, outro detalhe, a gente quase teve na Feature Race um pódio sem europeu. A gente já teve isso alguma vez na Fórmula 1? Ou na Fórmula 2? Acho que não. Foi perto, né? Tava uma hora que tava o Porque, Maini, o Maloney e não, a o corrida Crawford, toda. né? Não, não, a corrida toda foi o Maini, o Crawford e o Cordell. Não, o Correa. Não, o Correia, isso, o Correia, Correa, exatamente, isso. desculpa. Ser o Nossa, primeiro pódio sem europeu seria divertido. seria. Enfim. Nono Aí lugar, vamos fechar o nono e o décimo, Antonelli e Miata, os únicos desse grid. Na verdade, não. Os únicos não. Não, são os únicos que não correram em Melbourne, né? eu acho que. Deixa eu ver. Nvidia Gomes correu de Fórmula 3. Pepe Martin também, o O Paul Aaron Dufrek. também. O Dufrek, Não, não, ele não correu, verdade. Ele saltou da freca ele pra. saltou. É, saltou da Ele freca. Não, saltou não da é o freca. Dufrek, é o. É o Durksen, Durksen. Dirksen, isso. Saltou da freca pra Fórmula 2. Então, Mas ele não conta. exatamente. E Então, assim, cara, para dois pilotos que nunca correram em Melbourne, o Miata e o Antonelli foram bem pra caralho, pô. O Antonelli foi, P2, pô. pô. P4 na real, né? P2 no quali e P4 Não, na no corrida. quali é isso. Isso. Ah, E na sprint ele só rodou, mas ele tava brigando por que posição ali? na Era sprint P7, se eu não me era engano. Era P7, se eu não me P7 ou engano. P6, alguma coisa assim, aham. Então é um piloto assim que a gente. Porque o Hauger tava atrás dele e o Hauger terminou em segundo na Terminou sprint. em segundo, exatamente. Então ele tinha o ritmo ali para pelo menos ficar num quinto lugar da vida. É, E o Miata, que aproveitou bem, pegou quinto e quinto, né? Então finalmente Exatamente. se achou com esse carro e quando. Pena que não tem pista asiática, né? É porque a única Pra... que ele conhece desse grid aí, desse calendário, é Suzuka. É Suzuka e não tem nem calendário, né? Não tem nem É, Suzuka não ali. tem na Fórmula. Não, falando É, na Fórmula 1, na tipo, Fórmula 1, se exatamente, né? tivesse na Fórmula 1, o único que ele correu é Suzuka, gente. Pois então. As outras pistas ele não Mas eu correu. acho que vai ser uma boa, né? Como o Miata ele é piloto preparado pela Toyota, quem sabe a Toyota esteja tentando, com a aposentadoria talvez iminente, né, do Kobayashi O na WEC, Kobayashi, é. ele poder ser a próxima cara da Toyota e já acostumar ele com os circuitos europeus, né? Querendo ou não, a WEC corre Exatamente. muito desses circuitos. Cara, assim, você acha o Tsunoda muito superior ao Miata? Cara, é porque a gente nunca viu o que o Tsunoda. O Tsunoda ele foi campeão da Fórmula 4 japonesa, se não me engano, né? Que corre nas mesmas O Miata pistas. também. Miata também. Daí E foi campeão de Super Fórmula japonesa, o O Miata. Miata foi campeão de Super Fórmula e o Tsunoda, se não me Super engano, GT também. de Super GT. O Miata eu acho ele mais, como é que é? É polivalente, né? Versátil, versátil, é. Versátil, polivalente, corre bem em muitas categorias. Então, eu acho que quando ele se achar com esse carro, se achar no sentido de encontrar o ritmo que ele apresenta nas outras categorias, pode ser um cara que ande junto com o Maloney, né, em posições lá pelo pódio. Então, pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Curte, compartilha, comenta aí. Até a próxima.